Dando continuidade ao capítulo, vamos agora tratar sobre a solução de equações de diferença usando a transformada Z. Assim como no caso da transformada Laplace em sistemas contínuos, a transformada Z ela também permite converter equações de diferenças em equações algébricas. Dessa forma, a partir dessa relação que nós temos em tela, ou seja, x de n menos k, o de n, aplica no domínio Z em z na menos k, x de z, mais z menos k, somatório de 1 até k, de x de menos n, z elevado a n. Através dessa propriedade aqui, nós conseguimos resolver equações de diferença de forma bastante simplificada. Para tal, primeiro, nós determinamos a transformada Z do sistema, descrito por uma dada equação de diferenças. Após realizar as operações necessárias, ou seja, substituir as condições iniciais, substituir a entrada, realizar toda a manipulação algébrica, nós, por fim, voltamos essa expressão para o domínio do tempo, ou seja, aplicamos a transformada Z inversa, para obter a representação daquele sinal de saída no domínio do tempo. Para que essa abordagem seja aplicada, é necessário que a equação de diferenças que relaciona a entrada e a saída seja linear e tenha coeficientes constantes. Mas esse é o caso dos sinais e dos sistemas que nós estamos trabalhando aqui. Esse exemplo pede para que nós determinemos a saída do sistema y de n, cuja relação de entrada e saída é dada por essa equação de diferenças aqui. E é fornecido que a condição inicial, y de menos 1, é igual a 11 sobre 6, a condição inicial, y de menos 2, é igual a 37 sobre 36, e a entrada do sistema é 2 elevado a menos n, o de n. E ainda nós temos aqui algumas propriedades que serão úteis para desenvolver esse exercício que está em tela. Eu vou agora copiar essa equação para um novo slide, juntamente com essas propriedades que nós temos aqui na parte de baixo. E aí, a partir disso, nós vamos manipulando essas equações até obter a resposta desejada. Então, vamos começar observando que a nossa equação de diferenças está em função de avanços, ou seja, para n mais 1 e mais 2. Só que como nós estamos tratando de sistemas LIT, lineares invariantes do tempo, não faz diferença se o sistema está representado em avanços ou em atrasos. Ou seja, eu poderia deslocar todos os termos dessa equação de diferenças por um dado fator que, pelo fato do sistema ser invariante no tempo, isso não provoca alteração alguma na saída ou na resposta que nós vamos obter. Qual que é o objetivo de fazer isso? Para que essa expressão fique exatamente no formato de atrasos, tal como essas propriedades que nós já temos em tela. Existem outras propriedades que são apresentadas no capítulo, que estão em operadores de avanço, mas eu acabei não colocando aqui por simplicidade. Então vamos pensar em deslocar todos esses termos por um fator de 2. Então nós teríamos aqui y de n menos 5y de n menos 1 mais 6y de n menos 2, que vai ser igual a 3x de n menos 1 mais 5x de n menos 2. Agora, nós poderíamos aplicar a transformada Z sobre essa equação de diferenças, observando que, quando eu tenho x de n menos 1, o de n, a transformada Z é essa, x de n menos 2, o de n, a transformada Z é essa. Vale destacar que, para resolver a equação de diferença, nós precisamos utilizar propriedades desse tipo aqui, para que a gente possa incorporar as condições iniciais daquela equação de diferenças na manipulação algébrica. Então, o que nós vamos ter aqui, aplicando a transformada Z? Transformada Z de y de n é o próprio y de z. Y de n menos 1 está exatamente nesse formato aqui. Então, x de n menos 1, o de n tem como transformada z elevado a menos 1, x de z, mais x na menos 1. Observem a diferença na notação aqui. Num caso, nós temos x de z, que é a própria transformada z daquela variável. E no outro aqui nós temos x de menos 1, que é a condição inicial, ou seja, é a constante associada ali à variável no instante de tempo menos 1. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter z na menos 1, y de z, mais y de menos 1, mais 6. Observem que aqui nós temos um deslocamento de 2, que se encaixa exatamente nesse formato, e por conta disso,
A transformada z seria essa. Z na menos 2, yzão de z, mais z na menos 1, yzinho de menos 1, mais yzinho de menos 2. Vamos agora realizar o mesmo para o lado direito da equação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 3x de n menos 1, exatamente o que nós temos na primeira propriedade ali. Então, seria 3 que multiplica z na menos 1, xão de z, mais xzinho de menos 1. Mais 5 que multiplica z na menos 2, xão de z, mais z na menos 1, xzinho na menos 1, mais xzinho de menos 2. Agora, nós poderíamos manipular essa expressão e isolar o y de z. Afinal de contas, nós estamos interessados na saída do sistema. E esse sistema, nessa equação, é representada pelo y de z. Logo, vamos colocar ele em evidência ali e explicitar isso. Então, nós teríamos yzão de z, vai ser o produto de 1 menos 5z na menos 1, mais 6z na menos 2. O que eu coletei? Esse e esse. Menos 5y de menos 1, mais 6z na menos 1, y de menos 1, mais 6y de menos 2, que seria obtido desse termo aqui, que multiplica esses dois. Igual a 3z na menos 1, mais 5z na menos 2, que multiplica o x de z, mais 3x de menos 1, mais 5z na menos 1, x de menos 1, mais x de menos 2. Agora, é interessante observar que a nossa entrada ela é causal, ou seja, que o x de n é 0 para n menor do que 0. Logo, xzinho de menos 1 vai ser 0, que também vai ser 0, e xzinho de menos 2 também vai ser 0. Então, aqueles termos ali vão se cancelar. Esses outros, que são função de y de menos 1 e y de menos 2, estão associados às condições iniciais do sistema, ou seja, o que tinha na memória dele quando nós inicializamos o processo. E eles são dados ali em cima. Eu não vou lidar com eles ainda, porque eu gostaria de expressar essa equação na forma de resposta ao estado zero e entrada zero. Vamos manipular mais um pouco e explicitar o y de z, que seria y de z é igual a 3z na menos 1 mais 5z na menos 2 vezes o x de z dividido por 1 menos 5z, estou passando esse polinômio dividindo, z menos 1 mais 6z menos 2. Mais todos esses termos aqui, que também serão divididos por aquele polinômio que está ali embaixo. Então, nós teríamos ali 5y de menos 1, menos 6z de menos 1, y de menos 1, menos 6y de menos 2. Tudo isso dividido por 1 menos 5z na menos 1, mais 6z na menos 2. Aqui o que nós podemos perceber? Que essa razão aqui entre dois polinômios caracteriza a minha função de transferência do sistema, ou seja, é o meu h de z. Afinal de contas, x de z vezes h de z produz o nosso y de z, ou seja, a saída do sistema no domínio z. Nós já havíamos visto isso naquele conceito da convolução, né? Então, entrada x de z vezes função de transferência produz a saída do sistema no domínio z. Esse termo todo aqui poderia ser visto como a resposta do sistema ao estado zero, porque essa parte da resposta ela não é afetada pelo estado inicial do sistema, ou seja, pelo que tinha na memória do sistema quando nós inicializamos aquele sistema. Esse termo ali ele só é função da entrada e da função de transferência do sistema. Por sua vez, essa outra parcela aqui ela é a resposta à entrada zero. Afinal de contas, se eu faço x de z igual a zero, esse primeiro termo não aparece na saída, ou seja, ele não vai contribuir com a saída, e a única coisa que contribui com a saída é esse segundo termo, ou seja, as condições iniciais do sistema. Na resposta ao estado zero,
o estado é assumido zero e portanto, essa parcela da resposta ela é só função da entrada. Na segunda parcela, o que nós temos? Resposta à entrada zero, ou seja, assume-se que o x é zero e, por consequência, o que a gente vai enxergar no y de z é apenas a contribuição das condições iniciais do sistema e dos modos característicos do sistema. Essa decomposição é uma decomposição bem interessante para entender de onde estão vindo aquelas contribuições daqueles diferentes termos na resposta que nós vamos encontrar. Qual seria o próximo passo agora? Substituir o x de z, afinal de contas, nós temos ali qual que é a entrada que foi aplicada no sistema, e também poderíamos substituir quais são as condições iniciais desse sistema, para que a gente possa seguir manipulando a fim de obter a saída do sistema no domínio do tempo. Então vamos fazer isso. O que nós temos aqui? Que o y de menos 1 é 11 sobre 6. Então eu poderia vir aqui e colocar 11 sobre 6, 11 sobre 6, e aqui no y de menos 2 nós temos 37 sobre 36. Então 37 sobre 36. Quanto à questão da entrada do x de z, o que a gente percebe aqui? Que o x de z ele vai ser igual a z sobre z menos meio. Afinal de contas, nós temos ali como entrada que o x de n ele é 2 elevado a menos n, o de n, que eu também poderia representar como sendo 1 sobre 2 elevado a n. Ou seja, isso aqui poderia ser substituído por 1 sobre 2 elevado a n, o de n. E, portanto, a transformada z seria z sobre z menos meio, tal como nós colocamos ali. Substituímos a entrada, substituímos as condições iniciais e podemos agora seguir manipulando a fim de determinar a saída do sistema que nós estamos buscando, ou seja, a saída do sistema no domínio do tempo. Eu vou então levar essa equação para o próximo slide e a gente segue a manipulação. O que a gente poderia fazer agora? Simplificar essa equação na medida do possível, mas antes de fazer isso, eu queria só chamar a atenção de que nós temos nessa expressão que está em tela, termos que são função de z na menos alguma coisa, z menos 1, menos 2, e outros que são função de z elevado a uma potência positiva. Nesse contexto, o que eu sugiro? Ajuste toda a equação para que ela esteja expressa em função de z, ou seja, tudo negativo, ou tudo positivo, de tal forma que a coisa fique mais simples depois, na hora de voltar para o domínio do tempo. Como que a gente poderia fazer isso? Poderíamos multiplicar, por exemplo, aqui por z ao quadrado e dividir por z ao quadrado. E o mesmo poderia ser feito nesse segundo termo. Multiplica por z ao quadrado e divide por z ao quadrado. Ao fazer isso, o que nós vamos observar? Que no numerador nós vamos encontrar 3z mais 5 sobre z ao quadrado menos 5z mais 6, que multiplica z menos 0,5 mais 5 vezes 11 sobre 6, que multiplica z ao quadrado, menos 6z vezes 11 sobre 6, menos 6 vezes 37 sobre 36, vezes z ao quadrado, dividido por z ao quadrado, menos 5z mais 6. Então, o que nós temos ainda? Que esse 6 aqui pode ser cancelado com esse, para simplificar. Esse 6 aqui pode ser cancelado com 36 e sobra 6. E aí nós teremos no numerador 5 vezes 11 sobre 6 z ao quadrado, 37 sobre 6 z ao quadrado. Então no numerador nós teremos alguma coisa como 55 sobre 6, menos 37 sobre 6, que multiplica z ao quadrado, menos 11z. Dividido por z ao quadrado, menos 5z, mais 6. 55 menos 37 vai dar 18, sobre 6 fica 3. Então, nós teríamos 3 aqui. E o primeiro termo fica igual ao que ele está ali em tela, né? Então, nós teríamos z, 3z mais 5, dividido por z menos 0,5, z ao quadrado, menos 5z mais 6. Resta agora fatorar esse polinômio e esse aqui, que no fundo vão ser iguais, têm as mesmas raízes, afinal de contas, esses dois polinômios eles advêm
dos modos característicos do sistema. Então, vamos fatorar esses dois polinômios e encaixar ali para que a gente possa fazer a expansão em frações parciais, por exemplo. Então, o que nós percebemos aqui é que esse polinômio pode ser fatorado em z-2, z-3. Poderíamos vir aqui, então, e substituir isso por z-2, z-3. Eu não vou juntar esses termos todos num só, porque eu gostaria de ter como resultado a resposta ao estado zero e resposta à entrada zero. Mas caso isso não seja pedido no exercício, você poderia juntar tudo isso aí, quem sabe alguma coisa extra aí se cancela, né? E facilita o desenvolvimento. Vamos seguindo. Nós temos então alguma coisa como z 3z mais 5 dividido por z menos 0,5, z menos 2, z menos 3, mais z 3z menos 11 dividido por z menos 2, z menos 3. Agora, nesse ponto, nós não temos mais muito o que fazer, a não ser iniciar a expansão em frações parciais para poder obter a representação do domínio do tempo, ou seja, para tirar a transformada inversa, termo a termo que nós temos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar a transformada inversa modificada, e eu vou pegar esse z e esse z aqui, e vou passar ele dividindo aqui no nosso y, de forma que temos, então, a expansão de y de z sobre z. Isso resultaria em y de z sobre z, vai ser igual a sobre z menos 0,5, mais bz menos 2, mais cz menos 3, mais, deixar aqui um pontilhado para separar o que é associado à resposta ao estado zero e o que está associado à resposta à entrada zero, d sobre z menos 2, mais o e sobre z menos 3. Esses coeficientes a, b, c, d e e precisam ser determinados usando aquele método de Hifstein clássico. É importante observar que a expansão dessa primeira parcela produz a, b e c, enquanto que a expansão dessa segunda parcela da resposta vai produzir o d e o e. Então, eu não preciso o tempo todo manipular todas as expressões para poder encontrar o a, b, c, d e e. Quando eu quero encontrar a, b e c, eu olho para aquele primeiro termo. Quando eu quero encontrar d e e, eu olho para o segundo termo. Nós vamos fazer isso, ele vai ser ilustrativo. Então, para determinar o a, vamos fazer z menos 0,5, que multiplica essa parcela aqui. Afinal de contas, é ela que nós estamos expandindo para encontrar aqueles fatores que estão associados aos coeficientes a, b e c. Isso produziria 3z mais 5 sobre z menos meio, z menos 2, z menos 3. Esse z menos meio cancela com esse e nós analisamos isso na direção do polo, que seria meio. E isso é igual a 3 vezes 0,5 mais 5 dividido por meio menos 2, meio menos 3. Isso vai produzir menos meio sobre 3,75. E isso é igual, se multiplicar por 4 no numerador e no denominador, a 26 sobre 15. Vamos pensar agora no b. Então, o b seria z menos 2, que multiplica aquela fração destacada em preto. Então, nós teríamos ali 3z mais 5 dividido por z menos meio, z menos 3. Para z tendendo a 2. Isso vai ser igual a 3 vezes 2 mais 5, dividido por 2 menos meio, 2 menos 3. Isso vai produzir b igual a 11 sobre menos 1,5. Poderíamos multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2. Isso resultaria em b igual a menos 22 sobre 3. No item C, o que nós temos? Nós temos 3z mais 5, dividido por z menos 0,5, z menos 2, para z tendendo a 3. Isso produziria 3 vezes 3, mais 5, sobre 3 menos 0,5, 3 menos 2, que vai ser igual a c 14 sobre 2,5. Poderíamos multiplicar por 2 no numerador e no denominador. E isso resultaria em c igual a 28 sobre 5. Resta agora determinar os coeficientes d e e, mas o racional é exatamente o mesmo que nós utilizamos.
O ponto-chave agora é observar que nós estamos expandindo esse termo aqui, ou seja, essa segunda parcela, e essa segunda parcela que vai produzir os coeficientes D e o coeficiente E, para substituir ali nossa expansão em frações parciais. Então, nesse caso, o que nós teríamos? Que o D ele é igual a Z menos 2, que multiplica aquele segundo fator ali que nós destacamos, que é o 3Z menos 11, sobre Z menos 2, Z menos 3. E isso tem que ser avaliado na direção do polo, que seria 2. Esse Z menos 2 cancela com esse. Isso vai produzir, então, 3 vezes 2 menos 11 sobre 2 menos 3. E isso resulta em D igual a 5. Então, o E seria igual a Z menos 3, 3Z menos 11, dividido por Z menos 2, Z menos 3. Esse Z menos 3 cancela com o outro. Isso aqui tem que ser avaliado na direção do polo, Z tendendo a 3. E isso vai produzir 3 vezes 3 menos 11 sobre 3 menos 2. E isso vai resultar em E igual a menos 2. Beleza. Estão determinados todos os coeficientes agora, o A, B, o C, o D e o E. Resta substituir isso na nossa expressão ali que caracteriza a expansão. Então, nós teríamos que o A é 26 sobre 15, o B é menos 22 sobre 3, o C é 28 sobre 5, o D vale 5 e o E vale menos 2. Resta agora pegar aquele Z que estava dividindo o Y de Z, da expansão em frações parciais modificadas, e passar ele multiplicando cada um desses termos aqui, de tal forma que vai aparecer agora um Z aqui, um Z aqui, um Z aqui, um aqui e outro aqui também. Agora, resta observar que cada um desses termos está no formato daquele par que nós já conhecemos, que é o γn, U de n, e esse par tem como transformada Z sobre Z menos γ, para módulo de Z maior do que módulo de γ. Então, a transformada inversa é obtida da seguinte forma. Nós teríamos então que o y de n ele é composto pela resposta ao estado zero, então YZS, zero state, mais a resposta à entrada zero, YZI de n. Sendo a resposta ao estado zero dada pela transformada inversa desses primeiros termos aqui, enquanto que Y de ZI, ou seja, a resposta à entrada zero, é obtida da transformada inversa desses outros termos aqui. Então, isso me leva a y de zs de n igual a 26 sobre 15, 0,5 elevado a n, menos 22 sobre 3, 2 elevado a n, mais 28 sobre 5, 3 elevado a n, e tudo isso aqui multiplicado por u de n. Enquanto isso, o y de z e de n, ele é obtido com uma transformada inversa daqueles outros dois termos, que seria, então, 5, 2 elevado a n, menos 2 vezes 3 elevado a n, isso aqui multiplicando u de n. Com isso, o que nós temos? Nós temos que a resposta do sistema, nesse caso já decomposta entre resposta ao estado zero e resposta à entrada zero, é dada por esse conjunto de equações aqui. Ou seja, a resposta ao estado zero do sistema é dada por essa expressão, enquanto que a resposta à entrada zero é dada por essa outra expressão. Caso não seja pedido para decompor a resposta, ou seja, para apresentar ela em termos de resposta ao estado zero e entrada zero, esses termos podem ser agrupados. De que forma? Observem que esse termo aqui, que é 2 elevado a n, poderia ser agrupado, ou seja, somado com esse outro aqui, que é função de 2 elevado a n. Enquanto que esse outro termo, que é função de 3 elevado a n, poderia ser agrupado com esse outro 3 elevado a n, produzindo, portanto, uma resposta que seria dada por 26 sobre 15, 0,5 elevado a n, mais 5 menos 22 sobre 3, que multiplica 2 elevado a n, mais 28 sobre 5, menos 2, que multiplica 3 elevado a n, tudo isso aqui vezes u de n. Isso aqui resultaria em menos 7
sobre 3, enquanto que isso aqui vai resultar em 18 sobre 5. Esse primeiro termo poderia ser visto como uma resposta forçada do sistema, afinal de contas, ele tem exatamente o mesmo formato da entrada, enquanto que esses outros dois termos poderiam ser vistos como a resposta natural do sistema, afinal de contas, esses dois termos estão associados aos moldes característicos do sistema e não têm relação direta com a entrada. Então, a ideia aqui é que nós podemos apresentar a resposta de diferentes formas. Caso seja pedido a decomposição estado 0 e entrada 0, o importante é vir desenvolvendo o problema, mantendo separadas as condições iniciais do restante da expressão, para que a gente saiba que parte da equação se refere ao quê. Ou ainda, caso não seja pedido nenhum tipo de decomposição, basta juntar todos esses termos e a expressão obtida vai ser um tanto mais simples. Dessa expressão final, ainda ficou bem evidente que nós temos a resposta forçada e a resposta natural, a resposta forçada associada à entrada do sistema e a resposta natural associada aos moldes característicos do sistema. Então, qualquer uma dessas representações é possível, depende do que for pedido no enunciado do problema. Então, aqui eu deixo o desenvolvimento. Primeira coisa, nós expressamos aquela equação de diferenças em função de atrasos, utilizamos aqueles pares que nós já conhecemos do deslocamento, de sinais que são causais, usando a transformada lateral, e aí nós isolamos o y de z na expressão, afinal de contas é a variável que nós estamos interessados, que seria a saída do sistema. Feito isso, nós temos que y de z é dado por essa razão aqui, entre dois polinômios, que pode ser identificado como a função de transferência do sistema, vezes a entrada, e essa outra parcela aqui que estaria associada às condições iniciais do sistema, caso elas sejam não nulas. Nesse slide eu deixo isso bem explícito com as equações ali. Em seguida, basta substituir a entrada, ou seja, obtém a transformada z daquela entrada, substitui na expressão. Aí vale lembrar que é interessante deixar todos os termos da expressão em função de z potência positiva ou z potência negativa, para que a coisa fique uniforme. Então, multipliquei por z ao quadrado, dividi por z ao quadrado para equalizar isso. Está aqui a expressão, então fica tudo função de z positivo. Caso não seja pedido nenhum tipo de decomposição específica, a gente só está interessado na resposta completa do sistema, dá para agrupar esses termos todos e a gente vai acabar com uma expressão desse tipo, que a gente precisa então expandir usando frações parciais e depois aplicar a transformada z reconhecendo cada um dos termos ali presentes naquela resposta. Isso é ilustrado aqui, ou seja, a gente realizou a expansão, depois reconhecemos que cada termo está no formato desse parzinho aqui já definido, sabemos que no tempo o comportamento vai ser γn, u de n, sendo o gama o polo ali da minha função. Então, substituir aqui e chegamos no y de n, que seria a resposta completa do sistema. Nesse caso, como eu mencionei, não foi aplicado nenhum tipo de decomposição entre resposta estado zero, entrada zero, forçada ou natural. Nesse caso, o objetivo era simplesmente determinar a saída do sistema. Mas, se porventura for pedido para que a gente explicite qual é a resposta estado zero e entrada zero, é interessante não agrupar aquela expressão toda, porque isso vai impossibilitar de que a gente identifique qual é a resposta associada ao estado do sistema e qual é a resposta associada à entrada do sistema. Nesse caso aqui, nós não fizemos o agrupamento, deixamos separado. Então, em Z, a parcela associada à resposta ao estado nulo seria dada por esses três termos, tal como a gente fez também. E a resposta à entrada nula seria associada a esses dois termos. E aí, basta, de novo, aplicar a transformada inversa, termo a termo, e a gente vai chegar que a resposta do sistema, expresso em resposta a estado zero e resposta à entrada zero, é dada por essa equação aqui. E com isso, a gente conclui como que a transformada z pode ser utilizada na solução de equações de diferença. O importante é lembrar que nós precisamos utilizar a propriedade do deslocamento unilateral na resolução de equações de diferença.